Oi, eu sou a Agnes do Gancho Trapilho e no vídeo de hoje eu vou te ensinar o tutorial da bolsa Easy, que é essa bolsa aqui bem estruturada, feita com esse ponto bem bonito que deixa a trama bem fechadinha. A bolsa tem poucas costuras, então a ideia era te ensinar uma peça rápida de fazer e bonita. Para essa aqui estou usando acessórios grafite, alça de couro. Esse aqui é o fio nobre cinza queimado, bem bonito da CS Badulax. Na descrição do vídeo tem todas as informações, tá? E essa daqui que é a mesma peça, porém, ó, mudei totalmente os acessórios e a cor. Mudou totalmente o estilo da peça, né? Então, eu vou te ensinar o passo a passo completo. Já quero convidar você que ainda não é inscrito do meu canal, que se inscreva e ative as notificações para ficar por dentro de todas as novidades. Para fazer essa bolsa, eu vou usar o fio nobre da CS Badulax. É um fio de 4,5 mm na cor cimento queimado. É um fio lindo, uma espessura ótima para bolsa, tem uma certa maciez, um pouquinho de elasticidade e a bolsa não fica muito pesada. Além de ter uma cor linda, né? No site também tem muitas cores bonitas, vale a pena conferir. Para esse fio, eu uso agulha de 4 mm, porque eu gosto dos pontos mais fechadinhos, mas você pode usar o mesmo tamanho do fio. Tesoura, isqueiro, agulha de tapeceiro para fazer acabamento. Vou usar essa alça linda aqui de couro com esse detalhe em corrente. É uma alça que tem regulador e a corrente, toda a parte de ferragem dela é no grafite. E para combinar, as argolinhas articuladas, também no grafite. E para fechar a bolsa, eu vou usar esse fechinho aqui que é de imã, ó, uma bolinha com imã e você costura na sua peça. Mas também tem a opção de você usar botões costuráveis. Todos esses materiais você encontra no site da CS Badulax, tem o link aqui na descrição do vídeo, além de outros tipos de acessórios que você encontra lá também. Então, vou começar falando um pouquinho da bolsa, da peça. A gente precisa fazer um retângulo com esse ponto, então eu vou começar ensinando esse ponto para você e depois a gente faz os outros detalhes da bolsa. Esse ponto aqui, ele é bem legal porque ele fica bem fechadinho, a peça fica firme e dependendo do modelo que você faz a sua bolsa, ela nem precisa de forro, tá vendo? Porque ela fica bem, a trama fica bem fechada e é um ponto que dá estrutura na peça, por isso eu escolhi ele. Então, vou ensinar com detalhe como você faz, desde o início. É fácil, tá? Só precisa ter uma certa atenção para a peça ficar bem retinha e os pontos ficarem bem regulados. Eu preciso de 20 correntes para iniciar a minha peça, então faça a sua corrente. Não faça ela muito apertadinha, porque senão ela vai dar diferença com o final da peça. E a gente quer que os dois lados fiquem do mesmo tamanho, então tenha esse cuidado. E aí, eu preciso dar um efeito aqui, um detalhe, tá? De diminuição aqui no início, que na verdade, no início vai ser aumento. Então, agora, eu fiz a minha corrente e vou preencher com os pontos baixos. E já nessa carreira que eu vou preencher com ponto baixo, eu já vou fazer o aumento. Então, vamos lá, a gente tem 20 correntes, eu preciso chegar a 22 pontos. Como que eu vou fazer? Aqui eu vou fazer uma correntinha a mais, mas ela não conta como corrente, tá? É só para eu poder fazer a curvinha e preencher a minha corrente com ponto baixo. Então, agora eu venho no segundo ponto, em cima da corrente, eu vou pegar essa alcinha de cima, ó, e vou pôr 2 pontos baixos. 1, 2, no mesmo lugar, tá? Nos próximos, até o penúltimo, eu vou colocar apenas um ponto baixo, sempre pegando nessa alcinha de cima.
Então, faz o ponto baixo pegando na alcinha de cima e a corrente vai ficar inteirinha. Vai fazer até o penúltimo. E aí, no último, a gente vai pôr 2 pontos baixos também. Cheguei no último e vou colocar 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto. Então, eu transformei as minhas 20 correntes em 22 pontos baixos. Agora, a gente vai subir de carreira, vou sempre fazer uma corrente de subida em todas as carreiras. E agora, a gente vai pegar na alcinha de trás do ponto e na alcinha que fica embaixo do ponto da carreira anterior, ou seja, a correntinha inicial aqui, ó, a gente vai pegar um elo da correntinha, um fiozinho da correntinha. Então, eu vou pegar a parte de trás do meu ponto atual, uma parte da correntinha da carreira anterior e vou fazer o ponto baixo. Então, ó, traz o ponto aqui pra cima, tá? Dá uma esticadinha para a sua peça não ficar repuxada. Como a gente fez um aumento, aqui eu tenho que fazer 2 pontos, né? Eu tenho que seguir fazendo os meus 22 pontos. Mas o meu segundo ponto, que eu vou pegar aqui uma alcinha só, eu vou pôr na mesma correntinha de base aqui atrás. Só esses 2 primeiros pontos que são o aumento da carreira anterior. Deu para entender? Porque eu preciso que saiam 2 pontos, porém eles vão ficar presos na mesma correntinha de base. Os próximos eu vou colocar um ponto só dentro. Então, você vai fazer o ponto baixo pegando na alcinha de trás e em uma alcinha de baixo. Estica esse ponto. E vai fazer a carreira até o penúltimo. Lá no último, a gente também vai fazer 2 pontos. Mas não é o aumento, né? É um ponto em cada, porém, a gente vai pegar na mesma alcinha de base. Isso é só no início, porque o restante da peça vai continuar reta. Então, ela vai ficando assim, ó. Quando ela crescer, aí vai começar a aparecer o ponto, eu vou explicar direitinho. Ó, aí eu cheguei nos meus 2 últimos aqui, então, pontinho de número 21 e o de número 22, que eu vou colocar no mesmo lugar da carreira de baixo. Lembrando que isso é só no início, porque a gente tem um aumento lá na primeira carreira. Pronto, segunda carreira feita. Então, agora eu tenho 22 pontos. Caso você esteja usando outro fio, eu sei que você vai querer saber a medida dessa bolsa, dessa peça aqui. Aproximadamente 22 centímetros. Então, se você estiver usando outro fio e quiser seguir o padrão, o tamanho padrão, 22 centímetros de largura, independente da quantidade de pontos. Mas voltando à nossa peça aqui, correntinha de subida, agora a gente vai fazer só carreiras de repetição, um pontinho em cada, para a peça seguir reta. Então, eu vou pegar na alcinha de trás do ponto, na alcinha de baixo, tá vendo? Automaticamente já se formou uma alcinha aqui, e vou fazer o ponto baixo. Um em cada. Agora, não tem mais que colocar nenhum no mesmo ponto anterior, é um por um. Ó, cheguei no meu último ponto aqui, e pode acontecer na sua peça também do último ponto ficar meio escondidinho. É só você contar direitinho os pontos da sua carreira e conferir que vai dar certo, tá? Ó, então, 22 pontos, correntinha para subir. No começo vai parecer uma cobrinha, mas depois ele vai começar a crescer, vai pegar a estrutura e vai ficar uma peça bem retinha, bem bacana. Então, só repetir.
Fiz a correntinha de subida, alcinha de trás, alcinha de baixo, tá vendo? Não é essa alcinha que fica aqui atrás do ponto, é a alcinha da corrente mesmo, que você vai pegar do ponto atual, a alcinha de trás e a alcinha de baixo. Então, tenha cuidado na hora de fazer os seus pontos, para trazer o seu ponto aqui para cima, para ele não ficar repuxado, e fazer esses pontos de um jeito que fique bem uniforme, para sua trama ficar bem fechadinha e bonita. Aí, eu vou te passar a quantidade de carreiras que você tem que fazer. E vou te mostrar como conta também, porque na verdade 2 carreiras a gente vai contar como uma só, para não confundir na contagem, tá? Para você que não tá usando o mesmo fio, também vou te passar a medida da peça. Então, você vai fazer a sua peça toda retinha, vai fazer as carreiras de repetição. No início a gente teve aumentos, no início a gente teve 2 aumentos, para dar esse efeito aqui, que na hora do fechamento da bolsa, eu queria que a boca ficasse um pouquinho menor, detalhe, tá? E na última carreira a gente vai fazer diminuição, que eu vou te mostrar. Mas, como você vai contar suas carreiras? Tá vendo que entre um ponto e outro, tem essa fileirinha aqui, ó, que parece umas bolinhas? Você vai contar essas fileirinhas e tem que ter número par, já com a última carreira de diminuição que eu vou te mostrar, tá? Esse aqui é o detalhe de fechamento da bolsa, que é a próxima etapa dessa peça. Mas imagina que essa peça não tem essa parte e termina aqui. Então, aqui a gente começou, fez o aumentinho, seguiu reto, e aqui a gente vai fazer a diminuição, que eu vou te mostrar como finaliza essa peça aqui. Então, para não ter confusão, você vai contar essa carreira, essa fileirinha, onde parece que tem as bolinhas. A minha tem 24, correto? 24 fileirinhas. Por quê? Essa peça confunde um pouco, porque para formar a carreira são 2. Então, eu achei melhor falar para você contar as fileirinhas para não ter confusão. E para você que está trabalhando essa peça com medidas, são 33 centímetros aproximadamente, e aí você também mantém um número par de fileirinhas. Então, agora eu vou te mostrar a diminuição para fechar esse retângulo e vamos para a próxima etapa. Aqui eu tô, então, com a minha amostra, ela tá pequenininha, mas vamos supor que já fiz todas as minhas carreiras e vou fazer a minha última carreira, formando o número par de fileirinha de bolinha, lembra que eu expliquei? Como é que você vai finalizar? Você vai pegar o ponto baixo, normal, ó, faz a correntinha de subida. Vai pegar o ponto baixo, então você vai pegar as 2 alcinhas e vai pegar a terceira alcinha, tá? Então, para finalizar a sua peça, são 3 alcinhas que você vai pegar. A do ponto atual e a alcinha de trás. Aqui a gente precisa fazer uma diminuição, então eu vou fazer como se fosse o ponto baixo, mas eu não vou fechar, e já vou pro próximo, pegando também 2 alcinhas e a terceira. Pronto, fiz a minha diminuição, então eu tô com 3 elos na minha agulha, aí eu fecho tudo, que é a diminuição tradicional no ponto baixo. Nas outras, a gente vai fazer um ponto em cada, então pego o ponto todo e a terceira alcinha, fecho. E faço igual por toda a carreira. Quando chegar lá no final, nos 2 últimos pontos, a gente vai fazer a outra diminuição. Caso você não vá fazer diminuição na sua peça, ou você tá usando esse padrão para outra coisa, na hora de finalizar aqui, você vai fazer a mesma coisa, pegando as 3 alcinhas, mas não vai fazer diminuição, você vai fazer só um ponto baixo. Então, é assim que a gente finaliza esse padrão aqui. E aí, para terminar, os 2 últimos pontos também são
diminuições. Então, eu pego os 3 fios, né, os 3 elos, puxo a laçada e não fecho, vou pro próximo, pego os 3, puxo a laçada e fecho tudo. E assim eu finalizo a minha carreira e a minha peça também, lembrando que essa é uma amostra. Para finalizar aqui, corta seu fio, deixa um pedaço e solta ele, tá? Solta, esconde esse fiozinho, passa por dentro dos pontos para ficar a carreira bem fechadinha. Essa é a amostra. E aí, sua carreira vai ficar assim. Então, a sua peça vai ficar meio fechadinha no início e no final. A próxima etapa é fazer esse detalhe aqui, que vai ser onde a gente vai fechar a nossa bolsa. Então, onde a gente vai colocar o botão que você escolheu aí. Depois, a gente vai para a costura da lateral. Então, você vai pegar um lado da sua peça. A minha tem 22 pontos no total. Então, esse retângulo eu vou fazer com 12 pontos. Então, você vai achar o meio da sua peça aí. Vai contar os pontos para você saber aonde você vai começar. Então, aqui eu vou começar no meu 5º ponto. Aí, eu vou pegar o meu fio, deixa sobrar só um pedacinho, tá? Pra gente costurar junto aqui. Vou fazer um nozinho corrediço, bem simples. Deixo ele na minha agulha. E no meu 5º ponto, 1, 2, 3, 4, 5, eu engato a minha agulha aqui e faço um ponto baixo. E aí, então, vou fazer 12 pontos baixos no total, que vai ser essa abinha. Vou usar esse termo. Vai ser a abinha da bolsa. Então, aqui, normal, ponto baixo. Então, eu fiz meus 12 pontos baixos e agora eu vou seguir o padrão da bolsa. Então, a aba vai ser a mesma coisa. Faço a correntinha de subida e, como eu não tenho a carreira de baixo para pegar o 2º fio, essa carreira eu vou só pegar na alcinha de trás. Então, eu vou fazer os 12 pontos pegando na alcinha de trás de cada ponto. E vai ficar desse jeito. 2ª carreira pegando na alcinha de trás. A 3ª carreira, eu já vou ter a correntinha de baixo para pegar. Então, mesmo padrão. Uma corrente do ponto atual e a correntinha da carreira de baixo. E essa abinha aqui, ela é reta, então não tem diminuição, não tem aumento. É só seguir o padrão. Aí, aqui já forma o ponto, tá vendo? Porque agora já tinha a carreira de correntinha para pegar junto. Então, aqui a gente vai fazer só mais uma carreira e já vai arrematar. Então, para não ficar dúvida, eu tenho que ter 2 carreiras, 2 fileirinhas dessas bolinhas. De um lado e do outro vai ter uma só. Porque a última carreira já vai ser do ponto baixo que a gente vai fechar, pegando as três correntinhas. Então, ó, aqui eu tenho 3 correntes. Perdão, aqui eu tenho 3 carreiras, correto? Aqui eu comecei,
a do avesso e agora essa última que eu peguei as alcinhas de trás. Agora eu vou para a quarta carreira já vai ser o fechamento. Então eu vou pegar um ponto baixo todo aqui, as duas alcinhas e a correntinha de baixo e vou fazer o ponto baixo. Pronto, finalizei. Então, as duas abinhas têm 4 carreiras. Como que eu vou finalizar essa peça? Eu vou fazer uma carreira de ponto baixíssimo. Então, eu vou fazer uma correntinha de subida, vou virar e já venho direto aqui, ó, passa por trás, né, o fio, ó. Já venho direto aqui no meu primeiro ponto, faço baixíssimo. E vou pro próximo, ó, vou fazendo uma carreira de baixíssimo. Esse é só um detalhe de acabamento, tá? Se você não quiser fazer, não tem problema, é só você finalizar a sua carreira de ponto baixo e arrematar o fio. E aí, claro, se você fizer essa carreira do ponto baixíssimo, essa carreira vai ter que ficar pro lado de fora da bolsa. Então, para finalizar a carreira do ponto baixíssimo, se você for fazer, ó, você vai fazer até o último. E no último, você já vai soltar esse fio e arrematar. Recapitulando, cada abinha precisa ter 4 carreiras e a quarta carreira já é o fechamento pegando as 3 alças dos pontos, como eu expliquei. O único cuidado que você tem que ter é de começar as suas abas do mesmo lado para a carreira final, né, ficar igual. Então, aqui se eu fiz o ponto baixíssimo, os dois têm que ficar para o mesmo lado, que são o acabamento da peça. Então, tem que ficar pro lado de fora da bolsa, certo? Eu vou fazer o arremate para ficar melhor para visualizar. Então, agora a gente vai para a costura lateral da peça. Então, eu fiz, ó, o ponto baixo na última carreira aqui, na última fileirinha de bolinha. E vou para a correntinha aqui em cima do primeiro ponto lá da primeira carreira, ó. Corta seu fio e solta esse ponto. Aí você corta um pouquinho maior, porque você vai usar esse fio pra esconder lá no avesso da bolsa. Então, você esconde bem lá pro fundo, tá? Ó, solta o fio aqui e arremata esse fio lá pra dentro. Vai fazer igual dos dois lados. Depois de finalizar as 2 carreiras da lateral, a gente vai virar essa peça do avesso, porque essa bolsa vai ser costurada do avesso. Então, você vai dobrar o meio, tá vendo? O avesso do ponto baixo tá pra fora. E aí, eu vou costurar essa carreira de ponto baixo fazendo ponto baixo também. Mas se você quiser usar só uma agulha de tapeceiro, pode. Se você quiser fechar com baixíssimo, pode. É que eu acho que o ponto baixo deixa o fechamento mais firme. Então, eu também faço o nozinho corrediço, deixo na agulha, e aí eu venho, pego o primeiro ponto de um lado, o primeiro ponto do outro lado, ó, as 2 alcinhas, tá vendo? E fecho com o ponto baixo. Vou fazer isso na lateral inteira, sempre pegando o ponto inteiro. E aí vai ser assim até o final. Aqui só tomar cuidado para não pular nenhum ponto. E aí você pode fazer mais apertadinha essa costura, que aí fica bem firme. Se você quiser fazer ponto baixíssimo, é só você pegar os 2 pontos e fazer o baixíssimo aqui, tá? Faça do jeito que você achar melhor. Eu gosto do efeito do ponto baixo mesmo.
Aí, como a gente fez número par na lateral, não vai sobrar nenhum pontinho. Então, aqui onde tá tudo apertadinho, ó, é assim mesmo. Um ponto de um lado, um ponto do outro lado. Tá vendo? Forma, parece um Vzinho. Vai pôr um ponto baixo aqui também. E vai finalizar. Corta o fio, finaliza uma costura. Do outro lado, você vai fazer a mesma coisa. Finalizou a sua costura, agora a gente vai desvirar a nossa bolsa com cuidado, com delicadeza. Vai ajeitando, parece que vai ficar torta, mas depois vai dar certo, tá? Então, é só ter cuidado. Vira com calma. E aí, ó, com a mão por dentro, você ajeita aqui a lateral pra desamassar essa peça, tá? E aí, ó, você vai notar que a própria costura já dá uma estrutura bacana para a lateral da peça. Agora, eu vou passar uma carreira de ponto baixíssimo em toda a volta. Então, vou começar daqui, faço a volta, vou pro outro lado, finalizo. Vou mostrar como é que faz, para deixar a boca mais fechadinha. Então, quando você chegar nessa parte da bolsa, você vai perceber que um lado a gente finalizou e tem 2 elos de corrente e do outro lado tem um só. Natural, porque a gente precisou pegar o pontinho de trás e tal. Por isso, eu fiz a carreira do ponto baixíssimo para fazer um acabamento mais legal aqui nessa boca dessa bolsa, tá? Então, vai ser simples. Você vai passar o ponto baixíssimo em toda a volta e arrematar. Ai, não sei onde começo, para não ter erro, começa aqui, ó, perto da aba, onde você vai pegar no ponto bem baixo, da onde começa a aba, ou seja, na carreira que termina a sua bolsa aqui, ó, na boca da bolsa. Começa por aqui mesmo, deixa sobrar um pedacinho de fio, puxa o fio para fora e já vai pro próximo, fazendo ponto baixíssimo. E aí, você vai fazer por toda a volta. E só vou te mostrar um detalhe na lateral, para você não se confundir. Então, um pontinho baixíssimo em cada ponto. Vai seguindo. Quando você chegar aqui na lateral, você vai fazer, aonde tem a costura, você vai passar no primeiro buraquinho aqui e vai fazer o baixíssimo. Vai pular e vai pro próximo, ó, tá vendo onde tá entrando o fiozinho da costura, e faz um baixíssimo também, como se fosse passar por cima da costura, pra você sair do outro lado. E aí, aqui do outro lado, você vai pegar no fiozinho de cima mesmo, é um só? Não tem problema. Faz o ponto baixíssimo, pega um só e faz, tá? Só não faz essa carreira de ponto baixíssimo muito apertada. Olha, aqui você segue, fazendo debaixo da aba. Do outro lado, na outra costura, você vai fazer a mesma coisa, vai atravessar o fio. Então, continua pegando a alcinha sozinha, faz o baixíssimo. Aqui na lateral, ó, no primeiro buraquinho onde tem a costura, passa o baixíssimo por cima da costura e vai pro próximo. E aí, a gente finaliza. Não tem segredo. Vai até o último aqui, ó. Solta seu fio, corta e arremata, fazendo o ponto baixíssimo onde tá faltando aqui. Pra não ficar dúvida, eu vou te mostrar. Com a agulha de tapeceiro ou com uma outra agulha, se você não tiver dessa, vai passar por dentro do primeiro ponto baixíssimo e vai levar lá pra dentro
desse último ponto aqui, ó, que você fez, completando a carreira de ponto baixíssimo. Pronto. E aí, arremata todos os fios por dentro da bolsa. Agora, é só você prender os acessórios que você escolheu para sua peça. Eu gosto de prender aqui em cima, mas se você quiser prender na lateral, também depende do tipo de alça que você tá usando na sua peça. E colocar o fecho que você escolheu, o botãozinho que você escolheu para fechar a sua bolsa. Então, é isso. Terminamos a bolsa Easy. Aqui estão as minhas duas versões. A ideia era fazer uma bolsa estruturada, fácil, que ficasse com a trama bem fechadinha e que fosse uma bolsa que não tivesse muitas costuras. E eu acho que cheguei no resultado bem bacana. Essa foi a aula de hoje. Eu espero que você goste. Se você fizer e quiser me mostrar seu trabalho, me chama lá no Instagram que eu vou ficar muito feliz em conhecer suas peças. Um beijo e até o próximo vídeo.